nós adoecemos? Esse vídeo vai falar um pouco sobre a perspectiva, a visão de Dr. Bach. Dr. Bach foi um médico que criou o primeiro sistema de florais, que são os florais de Bach. Para o Dr. Bach, dentro dos seus livros, a doença ocorre por desequilíbrio entre a personalidade e a alma. Os conflitos emocionais, sentimentais, geram problemas físicos. Dr. Bach costumava dizer que quando a gente não entende uma emoção, quando a gente não aceita, assim como comportamentos, o egoísmo, a irritabilidade, a inflexibilidade, a impaciência, geram transtornos, geram doenças, geram problemas. A doença se instala, a doença se manifesta por um desequilíbrio entre a personalidade e a alma. Olha que simples e profundo o que eu estou trazendo para vocês. Não importa qual seja a doença, o corpo ele não se manifesta só fisicamente. Quando você recebe um toque na sua pele, você libera diversos hormônios. Quando você está extremamente estressado, a ponto de ter um ataque, quando você se sente ameaçado, você libera diversos hormônios do estresse, que quando liberados em excesso, geram uma inflamação no seu corpo. E quando isso se torna crônico, você abre portas para diversos tipos de doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade. Dr. Bach há muito tempo já dizia que as doenças são um desequilíbrio entre as emoções e o corpo, o comportamento, como você lida com a vida, como você é, a forma como você vê as coisas. Existe uma pesquisa que foi feita com 1.334 participantes, durante 30 anos eles foram observados. Foi aplicado um questionário de 14 perfis de comportamento. E dentro desses 30 anos de pesquisa, eles perceberam que indivíduos solitários têm 16 vezes mais chance de desenvolver câncer. Outras pesquisas também trazem que pessoas que não expressam as suas emoções, ou seja, são pessoas solitárias também, têm uma grande propensão a desenvolver câncer. Não quer dizer que todas as pessoas que têm câncer são pessoas com esse comportamento, com esse perfil. A ideia aqui não é colocar tudo em uma caixa fechada como uma verdade absoluta, mas para abrir a mente de vocês, para vocês olharem dentro de si e até auxiliar as pessoas ao redor que estão adoecidas, que estão em sofrimento. A forma como você se comporta, a forma como que você é, com que você leva a vida, vai dizer muito sobre as doenças que você tem, sobre as disfunções que você gerou. O nosso corpo, como eu sempre digo, não tem vontade própria. O nosso corpo é uma ferramenta que nós recebemos para viver a experiência aqui. E qualquer disfunção ou problema que você tenha desenvolvido, você precisa olhar para isso e trazer consciência e não querer se livrar. Porque isso é seu, isso é você. Não lute contra. Acolha, abrace. Porque assim você vai tirar lições e aprendizados e poder compartilhar isso. Transformar a sua vida em algo muito melhor. Lembrem-se, a doença é um desequilíbrio entre a alma e a personalidade, a alma e o comportamento, a alma e as emoções e os sentimentos. Quando você alinha e harmoniza, trazendo consciência, o seu processo de cura começa. E é isso que os florais de Bach fazem. Eles atuam no campo sutil, te trazendo consciência. E mais pra frente, mais em breve, eu vou falar sobre alguns florais para vocês aqui. Eu vou contar para vocês hoje a história do Arthur. Arthur era um homem muito bem sucedido, casado, com 3 filhos, onde considerava que tinha tido uma infância boa, tranquila, praticava esportes, não teve nenhuma doença, nenhum problema onde teve necessidade de buscar ajuda em relação à saúde. Teve pai, mãe, normal, digamos assim, dentro da perspectiva dele. O que acontece? Ele começa a sentir algumas pontadas no peito, mas não
entende, porque ele pratica exercício, tem uma boa alimentação, não tem nenhum histórico, até que ele ignora essas pontadas no peito. Mas elas vão aumentando, elas vão crescendo, até que ele tem um infarto e vai parar no hospital. Então eles descobrem que ele está com hipertensão, pressão alta. O médico faz todas as indicações de medicamento, mudanças de alguns hábitos, e então ele começa a fazer, mas percebe que não acontece nenhuma mudança. O médico pede que ele trabalhe menos, ele trabalhava em média 14 horas por dia, e pratique mais exercícios, tenha mais lazer. E quando ele vai ter mais lazer, ele foca totalmente para exercício físico. Mas Arthur é extremamente competitivo, então isso acabou gerando um estresse a mais nele, até que o quadro vai piorando, piorando, e ele é indicado a entrar no processo de psicoterapia. Ele é muito resistente, mas aceitou ir, porque de fato para ele não fazia sentido ter um problema físico, sendo que seus hábitos eram excelentes. Dentro da psicoterapia foram realizadas 32 sessões até que ele fosse liberado. E agora eu vou contar todo o contexto para vocês dessa história. Arthur tinha um pai muito rígido, muito agressivo e uma mãe de origem alemã que não demonstrava afetividade, não demonstrava sentimentos, não beijava, não abraçava. E os pais cobravam muito dele a perfeição. Isso fez com que ele se tornasse uma pessoa competitiva e sempre estar à frente. A única pessoa que ele conseguia demonstrar afetividade e carinho era sua avó, que faleceu quando ele tinha 11 anos. E depois do falecimento da avó, ele nunca mais conseguiu desenvolver sua afetividade, nem com a esposa e nem com os filhos. Com a esposa, inclusive, quando eles iam ter relação sexual, tinha momentos certos. Ele era extremamente metódico. Trabalhava 14 horas por dia, como eu já havia falado, e era muito competitivo. Se cobrava o tempo inteiro. Não conseguia relaxar. Dentro da terapia, foi identificada uma grande dor no coração em relação ao pai, que era agressivo e o cobrava, e a mãe, onde ele não conseguia desenvolver a afetividade. A partir do processo da psicoterapia, eles começaram a trabalhar dentro desses aspectos do quê? De comportamento, de como ele lidava com o trabalho, com o esporte, com as pessoas, com a vida. A partir do momento que ele começou a tomar consciência de por que ele era assim, de por que ele agia assim, a sua pressão voltou à normalidade. Quando ele levou para a consciência o que fazia com que ele se comportasse desse jeito no trabalho, com os filhos, com a esposa, consigo mesmo, no esporte, ele começou a fazer mudanças na sua vida. A história do Arthur pode ter a ver com de muitas pessoas aqui. Cada um de nós carregamos histórias, razões para ser como somos, termos construído esse comportamento, essa forma de pensar e de agir. E se isso está te causando mal, está te levando a doenças, a insatisfações, você precisa parar e rever a sua história, a sua vida. E nem sempre sozinho você consegue. É por isso que pedir ajuda, falar, é extremamente importante. Estar disposto a olhar para dentro de si mesmo. Isso diz tudo sobre a saúde e a doença. Muitas pessoas têm uma alimentação excelente, praticam exercícios, não têm nenhum histórico de doenças e de repente estão com câncer. De repente desenvolvem uma doença autoimune. De onde vem tudo isso? É preciso olhar para a tua história, olhar para as tuas dores, para as tuas formas de se defender da vida, de se bloquear, os teus medos, os teus receios. Esteja disposto a olhar para isso, que eu te garanto que a tua vida será muito melhor.